O legal é que hoje vai estar aqui spoilando sobre Eli, cara. E se você tem algum problema com spoiler, vai estar aqui no canal aqui um vídeo sobre uma análise do Eli sem spoilers. Só que eu já vou avisando logo, esse filme tem muitas reviravoltas que algumas pessoas já estão se perdendo aí na internet por alguns fatos aí que eu vou tentar explicar alguns detalhes do filme, valeu? Então, antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, dê um like para dar uma moral no canal e vamos aí destrinchar tintim por tintim aí Eli, o filme de terror da Netflix. A premissa de Eli mostrava um garoto que tinha problema de pele, que ele não podia sair para o nosso ambiente que a gente vive e respire, porque toda vez que ele saía, o seu corpo ficava na intenção parecendo que queria queimar de dentro para fora. Tanto que ele só conseguia ter um pouco de paz em sua vida quando ele ficava dentro de uma bolha, e isso aí você vai percebendo ao longo de praxe que ele, até para ele poder andar, ele usava uma roupa parecendo daquelas roupas anti-radioativas. Aí o que acontece é que no final do filme você descobre que o moleque, os pais mentiram para o moleque dizendo que ele tinha uma doença, sendo que na verdade o moleque era filho do capeta. É, isso aí mesmo que você ouviu. O garoto era filho do diabo. Isso é mostrado logo na revelação do filme. Então aqui vamos aí algumas partes que algumas pessoas devem estar se perguntando. Esse vídeo ele vai ter duas análises, que é o quê? É a premissa que o filme tenta mostrar e a premissa que eu tento entender. Então vamos embora. Por porquê dessas duas análises? Beleza. Durante o processo todo, o moleque vive dentro de, assim, ele é isolado da nossa atmosfera. Tanto que ele usa a roupa antirradiativa para poder circular de lugar para lugar. E tanto que quando ele chega no lugar da clínica aí da atriz Lili Taylor, ele percebe que lá ele consegue respirar e andar normalmente, porque o lugar dá a entender que ele tem uma espécie de uma contenção de radioatividade do ambiente. Só que não. O que acontece é o seguinte: o moleque, como ele é uma espécie de metade homem, metade demônio, o que acontece é que o filme passa a entender que como os pais conheciam a doutora há muito tempo antes de ele colocar o pé em tal lugar, eles tinham essas coisas que era, digamos assim, a roupa radioativa e a bolha, parecia que vindo do próprio lugar. Então, se vocês forem ver no filme, vocês sabem que o moleque ele era tratado durante a clínica toda com raízes aí antigas e com água benta, para poder, digamos assim, não deixar que o moleque virasse o demoniozão que ele vira no final do filme. Então dá para entender que a bolha e a roupa eram ungidas aí também com esses elementos vindos da própria clínica. Isso, o filme dá a entender que os pais, como no caso, já sabiam que o moleque tinha essa raiz demoníaca dentro de si, eles tiveram a ideia de pegar apetrechos para poder combater tal maldição. Só que o que acontece, meu irmão, que isso aí já é um pouco jogado para fora. É pouco, digamos assim, ele é jogado de canto quando o moleque entra no porão, que não é mais imunizado pelo lugar da clínica, quando ele encontra os 3 cadáveres. Lá ele vê que logo não tem nenhuma proteção, então sua pele fica completamente vermelha e ele desmaia. Quando ele acorda normal, sem problema nenhum. Então entra a minha análise, que é o seguinte, que é o quê? Alguém pode parar para pensar que ninguém nunca foi mostrado a primeira reação que o moleque teve. Ou seja, vai saber se na primeira vez que o moleque desenvolveu os superpoderes dele aí dos satanás, se ele não queimou a casa, ou melhor dizendo, se ele não queimou o cachorro. O moleque dá a entender que ele começou a entender, ele tem esse problema há 4 anos. Mas só que o que acontece? A gente pegou o filme, né, no meio do bonde, cara. A gente logo percebe que os pais já sabiam que o menino tinha tal problema, não só sabiam, como tinha os meios para poder impedir que o pior acontecesse com o menino, que infelizmente acontece no final do filme. O interessante é que você vai percebendo que é o quê? O porquê de os pais saberem que o menino tinha um problema sobrenatural e não um problema de genético. Assim, eles já logo sabiam que o moleque tinha um problema que era assim, vindo de outros planos, ou seja, satanás puro, né, irmão? Aí o que acontece, cara, que eu fico pensando que é o seguinte, o moleque talvez não tenha lembrado da sua primeira reação física, porque quando ele fica vermelho, o que aconteceu? Ele botou fogo na clínica, irmão. Então, o que pode parar para pensar? Assim, a gente pode ver que mesmo a premissa dando a entender que tais objetos dados pela doutora, mesmo que a gente descobre que a doutora ela não é médica, e sim uma freira, que na dada ocasião, as 3 vezes que ela teve seus 3 pacientes com o mesmo problema, ela pegou aquele punhal dentro do crucifixo e enfiou com tudo na caixa preta da galera, dá para entender o seguinte:
que ela sabe muito bem que quando eles se transformam naqueles demônios, eles botam fogo geral. Então eu fico com a minha análise que é essa, que é o seguinte: os pais logo viram que na primeira reação o moleque deve ter feito uma tragédia enorme, e eles puderam ver que talvez era preciso uma ajuda um pouco vindo de uma pessoa que saberia utilizar melhor o recurso de usarem a água benta, a raiz, e tal lugar que é, digamos assim, por fato do moleque não poder se transformar num demonhão, significa que dentro da clínica era ungido aí pela paz do Cristo ou pelo óleo de Jesus. Vai saber também, porque a gente fica sem saber tal motivo. Mas o interessante, cara, é que é o seguinte: a doutora mesmo ela tendo os 3 pacientes, as entidades que aparecem, que são os meus irmãos do Eli, ajudam o moleque a entender que ele precisa sair pro lado de fora. Toda vez que as entidades aparecem pro menino, dá a entender que o menino precisa sair pro lado de fora. Exemplos aí: a Hayley, que aparece pro garoto, que a gente descobre também que é filha do Satanhoso, que no final eles pegam um carro e vão atrás para querer conhecer seu papai, porque já que o homem não é de brincadeira. O filme ele fica focado mais na revelação e nos sustos que a gente vê durante todo o longa. Mas todo mundo tem que parar para pensar no seguinte: na primeira reação, que é o quê? O fato é que o moleque ficava vermelho daquele jeito pelo fato de ele estar nervoso, porque quando ele descobre que ele é filho do cão, do Satanás, ele fica mais sossegado e pode-se ver que ele já consegue ter mais controle aperfeiçoado dos seus poderes demoníacos. Durante aquela incursão dentro deles, que eles estavam no motel e a roupa dele rasga, o moleque ficou nervoso e por isso deu tal reação. Então eu acredito, cara, que Eli, ele já possuía esses poderes. Os pais viram a manifestação flamejante do garoto virando tocha humana e deram na ideia de querer levar o garoto, porque toda vez que o moleque ele começava a ficar daquele jeito, ele desmaiava. Então assim, talvez o garoto nem soubesse que ele poderia ser uma arma demoníaca quando ele se ficasse com aquelas erupções no corpo. Então eu fico nessa análise, que é o seguinte: tudo leva a crer, cara, que a primeira reação do moleque deve ter sido uma coisa muito conturbada e trágica. E por isso os pais deram na ideia de querer levar o moleque pra clínica, já sabendo que a mãe orava pro cão para poder ter um filho, e conseguiu ter aí no formato do Eli. Então essa é a minha análise aqui sobre Eli, filme de terror aí da Netflix aí. Espero que, se alguém tiver algum outro comentário aí, pode postar aqui no canal, que a gente pode estar debatendo a respeito desse finalzinho aí de Eli. Espero que tenham gostado aí da minha análise, mesmo não sendo precisa ou não. Se inscreve aqui no canal, dê um like aqui para dar uma moral no canal, e até o próximo vídeo.